Após a derrota em Maratona, Xerxes envia diplomatas para todas as cidades gregas pedindo por submissão. Algumas cidades aceitam, outras se esforçam para permanecer neutras, porém em Atenas o emissário enviado é levado a julgamento e sentenciado à morte, e em Esparta eles chutam um diplomata num poço. Com essas ações, guerra seria inevitável, portanto os gregos formam uma aliança para se defender contra os persas. Ao descobrirem que Xerxes pretendia iniciar uma segunda invasão à Grécia, espiões gregos são enviados à Pérsia. Pouco tempo depois, eles foram descobertos e, ao invés de serem torturados até a morte, como era comum, o próprio rei dos persas, com a intenção de abalar psicologicamente os gregos, leva os espiões para um tour nos quartéis, exibindo seu gigantesco exército de mais de 200 mil homens. Após o seu exibicionismo, Xerxes escolta os espiões até o porto para que eles voltem e espalhem a notícia. Em 480 a.C., a invasão inicia, com o exército persa atravessando a Trácia e a Macedônia sem muita resistência. Contudo, devido ao tamanho de seu exército, a marcha é bem lenta. Além disso, as necessidades logísticas de ter que alimentar 200 mil homens fizeram com que a invasão não fosse nem um pouco sigilosa. Então os gregos estavam bem cientes do perigo que se aproximava. Leônidas, o rei de Esparta, vai até o oráculo de Delfos pedir conselhos aos sacerdotes como de costume. O oráculo então faz uma profecia: ou Esparta cairá, ou perderá seu rei. Com essa mensagem, Leônidas estava convencido que iria para uma missão suicida, e portanto selecionou 300 homens da guarda real, soldados veteranos, todos já com filhos homens para continuar suas famílias, e marchou em direção a Termópilas. Durante a sua marcha, as forças espartanas se juntaram com outros voluntários de várias cidades gregas, totalizando 7.000 soldados. Os gregos possuíam um estilo de luta conhecido como falange, onde cada homem ficava com seu escudo e lança encostado no outro, formando uma parede de escudos, com armadura pesada da cabeça aos pés, enquanto os persas costumavam lutar em desertos e terrenos montanhosos, usando pouca armadura pela mobilidade e com formações dispersas. Termópilas era um desfiladeiro extremamente apertado com mar e montanhas dos lados. Com menos de 100 metros de largura, era o lugar ideal para anular qualquer vantagem numérica que os persas poderiam ter. Ao chegarem, os gregos preparam o campo de batalha e iniciam seus rituais. Em agosto, o exército persa também chega ao estreito, e quando se deparam com os gregos, pensam que eles eram apenas um bando de mercenários, arruaceiros. Então os persas enviam um contingente de cavaleiros para observar os campos gregos e reportarem o que esse pequeno grupo estava fazendo bloqueando a passagem. Os persas ficam abismados quando viram os gregos praticando exercícios de calistenia e escovando o cabelo, e sem tomar nenhuma atitude, retornam para contar o que viram a Xerxes. O rei persa acreditou ser um absurdo e fora de sua compreensão a atitude desses homens. Então chamou Demaratos, um antigo rei de Esparta que foi exilado e se aliou aos persas para contar o que sabia sobre os gregos. Demaratos então disse: "Os gregos acham que são livres, mas eles não são. Suas leis são seus mestres, e eles respeitam suas leis mais do que qualquer um de seus sujeitos te respeitam. O que a lei diz, eles fazem, e a lei espartana é clara. Os proíbe de fugir em batalha, independente do número de inimigos. A lei requer que eles fiquem firmes, conquistar ou morrer. Ó rei, se eu pareço tolo, com minhas palavras eu me contento em ficar calado. Eu apenas falo porque você me comandou a tal ato, e espero que tudo aconteça conforme seus planos." Xerxes, curioso, pergunta a Demaratos se os gregos vão aguentar uma briga com o exército persa. Demaratos mais uma vez responde: "Senhor, você me pediu para falar a verdade, o tipo de verdade que você não poderá provar ser falso mais tarde. Primeiro, não há nenhuma possibilidade que eles escutem qualquer proposta sua que traga escravidão para a Grécia. Segundo, os espartanos irão resistir contra você mesmo que você traga todo o restante da Grécia para o seu lado. Quanto ao tamanho de seu exército, não faz sentido você perguntar como, em termos de números, se eles serão capazes de resistir. Mas se houver apenas 1.000 homens capazes de marchar, então 1.000 homens te enfrentarão."
Xerxes então envia emissários solicitando que os gregos largassem suas armas e saíssem do seu caminho. Assim que Leônidas foi informado das demandas persas, ele apenas respondeu: Molon labe, do grego, já que vieram, venham pegar. Os emissários então informam aos gregos que choveria tantas flechas que eles não conseguiriam ver o sol. Tênix, um soldado espartano, respondeu: Ótimo, então lutaremos na sombra. Os emissários voltam ao campo persas de mãos vazias, sendo assim a batalha era inevitável, porém Xerxes decidiu esperar por 4 dias, aguardando que os gregos eventualmente saíssem. Quando ficou claro que eles não iriam recuar, no 5º dia a batalha começou. Primeiro, Xerxes ordenou que 5.000 arqueiros atirassem contra os gregos, porém o ataque foi inefetivo. A armadura, os escudos e capacetes gregos eram feitos de bronze, facilmente quebrando as flechas de madeira que chegavam até eles. Após a tentativa frustrada, Xerxes envia 10.000 soldados para capturar e trazer os gregos até ele. Os persas avançaram em grande velocidade, enquanto os gregos travaram suas posições e ficaram ombro com ombro, enfileirados e alternando em turnos as linhas que ficavam na frente, mantendo sempre seus soldados descansados. Nesse ambiente em que poucos entravam em conflito e não era possível cercar os gregos, os soldados mais bem equipados e mais treinados levavam melhor, fazendo com que os gregos matassem quase 10.000 persas com praticamente nenhuma baixa. Relatos contam que Xerxes levantou diversas vezes da sua cadeira onde assistia a batalha enfurecido com o que estava vendo. Xerxes então decidiu enviar suas melhores tropas, os Imortais, conhecidos por serem a elite dos persas. Carregavam esse nome, pois era um contingente de 10.000 soldados e cada vez que um deles morria, outro substituía seu lugar. Ao se aproximarem, os gregos correram para trás e logo os Imortais, acreditando que eles estavam com medo, quebraram sua formação e correram desorganizados para cima dos gregos. Assim que os persas ficaram dispersos no campo de batalha, e os gregos viraram voltando como uma parede sólida, porém dessa vez os persas estavam presos num espaço menor e como num funil, os gregos foram fatiando-os pouco a pouco, até os persas baterem em retirada. Assim terminou o primeiro dia. Imaginando que os gregos estariam cansados cuidando de seus feridos, Xerxes enviou novamente a infantaria para atacar. Porém os persas não conseguiram nenhum sucesso e Xerxes teve que cancelar o ataque totalmente perplexo. Mais tarde, nesse mesmo dia, o rei persa estava ponderando o que fazer, quando recebeu a mensagem que um homem chamado Efialtes, morador da região, conhecia uma passagem pelas montanhas que dava a volta por trás dos gregos. Em busca de recompensa, ele se ofereceu como guia para o exército persa. Durante a noite, 20.000 soldados persas se deslocaram pelo caminho na tentativa de emboscar os gregos. Ao nascer o sol do 3º dia, alguns guardas gregos que estavam cuidando do caminho escondido perceberam uma movimentação estranha e se depararam com o exército persa. Os persas também se assustaram achando que eles eram espartanos, porém Efialtes disse que eram soldados gregos comuns. Os soldados gregos então recuaram para uma colina se preparando para se defender, porém os persas simplesmente os ignoraram e passaram reto. Enquanto isso, um mensageiro grego chegou a Leônidas informando que os persas haviam atravessado o caminho secreto e em poucas horas eles estariam cercados. Leônidas, sabendo que não havia mais esperança, ordenou que os gregos voltassem para suas cidades para que pudessem lutar outro dia. Porém, os espartanos ficariam, não só pela honra, mas também para segurar o exército persa por um tempo. Afinal, caso todos abandonassem Termópilas, a cavalaria inimiga seria capaz de seguir e matar muitos gregos em campo aberto. Mesmo sem nenhuma perspectiva, é importante citar que 700 tespienses e 400 tebanos voluntariamente decidiram acompanhar os espartanos nessa última resistência. Os gregos então se prepararam para a batalha e Leônidas disse sua famosa frase: Homens, tomem um café da manhã reforçado, pois essa noite jantaremos no inferno. Assim que os soldados persas aproximaram, os gregos largaram suas posições e foram para cima, dessa vez sem muita formação, tentando matar o máximo que conseguissem. Eles lutaram com suas lanças até elas quebrarem, então usaram suas espadas, e quando até suas espadas não tinham mais lâmina, relatos contam que eles usaram suas mãos e dentes. Mas Xerxes não tinha mais paciência. Ele tinha uma longa guerra pela frente e não podia se dar o luxo de perder mais homens num conflito sem sentido apenas para que esses gregos tivessem uma morte nobre. Então, ao invés de continuar mandando mais soldados para o conflito corpo a corpo, ele recuou sua infantaria e enviou os arqueiros para cercarem os gregos, finalizando-os com uma chuva de flecha.
No final desses 3 dias, os persas perderam no total 20.000 homens, enquanto os gregos perderam 2.000. Porém agora, o caminho de Termópilas para o restante da Grécia estava aberto, e os persas poderiam prosseguir sua conquista. Se você gostou do vídeo e quer ver mais conteúdo de história, eu peço que inscreva-se no canal e compartilhe com seus conhecidos. Produzir esses vídeos dá muito trabalho, que envolve desde pesquisa, montagem de roteiro, gravação da narração, criação das imagens, animação, edição, é muita coisa. O seu apoio é fundamental para que o canal cresça e fique cada vez mais profissional. Nos siga também no Instagram, @canalestratégia. É isso aí, até um próximo vídeo.